Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda monitoria de Direito Empresarial 2 e, bem, nós vamos tratar aqui hoje da recuperação e da falência. Primeiro, eu queria explicar como é que eu vou dividir esse vídeo. Eu pretendo fazer 2 vídeos, cada um deles vai ser dividido com uma primeira e uma segunda parte. Na primeira parte eu tento falar um pouquinho do procedimento de forma bem resumida, bem simples, e depois na segunda parte eu entro um pouquinho mais nos detalhes e tento explicar as questões das provas anteriores. Bom, então aqui no primeiro vídeo a gente vai trabalhar com a recuperação. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a recuperação ela surge de uma crise. Não vou entrar aqui no mérito dos tipos diferentes de crise, mas a gente tem que entender que quando uma empresa está em crise, ela pode ocorrer por várias coisas, seja um problema do produto, ou mudança do mercado, insolvência, enfim, quando a empresa não consegue mais funcionar direito, ela precisa pedir uma recuperação para ali parar todas as dívidas delas, se reorganizar e então pagar tudo. Tá, isso pode não parecer muito claro, mas eu acho que eu tenho um exemplo muito bom. Vocês só precisam de um pouquinho de criatividade, porque a gente vai trabalhar com uma vaca. Sim, uma vaca. Tá? Mas vocês pensem aqui o seguinte. Essa aqui é a vaquinha Bruna. Ela é uma vaquinha especial. Primeiro de tudo porque ela fala. E segundo, porque ela dá leite qualquer hora. Ela dá leite. Ela só tem que comer um pouquinho de grama que ela sempre vai dar leite. Ou quase sempre. Bem, então aqui a gente tem a vaquinha Bruna. E pensem que a gente tem a vaca e o fazendeiro e os peões que alimentam ela. Essas partes elas têm a seguinte relação. Os fazendeiros dão grama para a vaca, ela come essa grama e ela devolve leite. E é só isso que eles querem. Os fazendeiros querem dar grama e receber leite. Simples. Então, os fazendeiros aqui eles são credores. Ok? Tá fazendo sentido? O que acontece? Vamos supor que um dia o fazendeiro vai lá, dá a grama pra vaca e a vaquinha Bruna ali, ela tá meio magra, talvez, não tá se sentindo muito bem e ela não consegue dar leite. Ela não consegue, daquela vez ela não consegue e aí ela diz pro fazendeiro: "Poxa, não dá, esse mês não dá, não consigo te dar leite". Bom, eu pergunto pra vocês, o que acontece com uma vaca que não dá mais leite? Ela vira churrasco. Então, será que a vaquinha Bruna quer virar churrasco? Eu pressuponho que não. Então, o que essa vaquinha Bruna ela vai fazer? A vaquinha ela vai reunir todos os fazendeiros que deram grama para ela, que estão esperando que ela dê leite, e ela vai dizer para eles: "Olha, gente, eu acho até que eu consigo ainda dar leite. Eu não preciso virar churrasco, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Em vez de dar um balde de leite para cada um de uma vez só, eu vou dar um copinho por dia até fechar um balde para cada um". Beleza. Então ela reuniu todos os credores. Ela disse que ela ainda conseguia dar leite, que ela ainda tinha produtividade, ela tinha futuro. Ela convenceu todos eles de que ela podia satisfazer o crédito deles. Eles aceitaram. Então, vamos supor que eles aceitam. E então ela vai lá aos pouquinhos, dá um pouquinho de leite até ela cumprir a dívida dela e não virar churrasco. Bom, então a gente já sabe que a empresa que está em crise e não consegue mais dar leite, ela tem que ou pedir a recuperação e se recuperar, ou até mesmo se recuperar de outras formas, mas ela só tem duas opções quando ela está em crise.
Ou ela supera aquilo, ou ela sucumbe. Ela vai se recuperar, ou ela vai falir. É simples assim. Então, a vaquinha, ou ela dá o leite, ou o fazendeiro vai fazer churrasco. É simples assim. Bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com o básico. Quem é que pode pedir a recuperação judicial? Bom, aqui a gente tem uma lógica um pouquinho invertida, né? Que a gente tem que pensar lá no exemplo da vaquinha. Isso aqui não é um processo normal. Normalmente, se a gente tem uma dívida, quem entra com uma ação é quem está cobrando. Aqui, quem entra com a ação é quem está sendo cobrado, porque aqui na recuperação a gente está querendo entrar com uma ação para renegociar todas as dívidas, ganhar um pouquinho de fôlego e então seguir adiante. Então a gente tem que pensar aqui que quem entra com a ação na recuperação é o empresário ou a sociedade empresária. Segunda coisa aqui básica que a gente tem que compreender é a competência. Tá? Primeiro de tudo, a justiça é estadual. Isso acho que é super convencional, né? Questão de matéria, a gente tem as varas especializadas, né, as varas empresariais. E aqui é importante, essa questão de prova. Competência territorial da ação de recuperação. A recuperação judicial, ela tem que ser interposta no juízo do principal estabelecimento da empresa. Tá, vamos lá. O que é o principal estabelecimento? É onde o dinheiro grosso tá. Ok? A gente vai ver isso aqui em vários pontos no procedimento da recuperação. Quando a gente trabalha com direito empresarial, o dinheiro fala mais alto. A gente aqui está trabalhando com dinheiro. A recuperação só começou porque a empresa estava muito provavelmente devendo. Então, quando a gente fala em principal estabelecimento, é o estabelecimento que gira mais dinheiro. Essa empresa ela provavelmente tem uma sede e algumas filiais. E quando isso acontece, a gente vai ter que ver qual desses estabelecimentos faz mais negócios, qual realmente gira mais dinheiro, né, mensalmente ali, ou até anualmente, enfim. Bom, daí a gente já pode entrar então no procedimento. O procedimento ele é relativamente simples, tá? Voltando ao exemplo lá da vaquinha, a gente tem a petição inicial, que ela tem que conter todos os credores da empresa. Então, vamos fazer lá a analogia, a vaquinha, ela faz o pedido, chama todo mundo, chama todos os credores, reúne eles, apresenta o plano dela, diz, olha, isso aqui que eu vou fazer para satisfazer todo mundo. Eles conversam ali entre si, veem se eles aceitam aquilo mesmo, se eles não têm alguma outra contraproposta. E uma vez que aquele plano ali for aceito, ou vier outro de volta, a gente prossegue para execução daquele plano. Daí, vamos supor que os fazendeiros simplesmente não aceitam o plano, não veem possibilidade da vaquinha se recuperar, aí a gente vai fazer um churrasco. Mas falando um pouco mais sério agora, a gente pode ver aqui nessa linha do tempo que a gente tem uma petição, daí tem que haver um deferimento dessa petição, aí feito o deferimento do processamento, né, que se inicia a fase ali de citação dos credores e verificação dos créditos. Daí a gente cita os credores por edital, a gente tem que identificar todos eles, quanto que a gente está devendo. Daí tem uma fase de verificação dos créditos, em que os credores que deveriam estar lá no processo, mas não estão, podem se habilitar e dizer, olha, eu tenho aqui essa empresa tem uma dívida comigo. Os que estão lá, mas não deveriam, podem ser impugnados. E daí depois que a gente termina essa fase,
a empresa tem que ter apresentado o plano, já apresentado o plano. Daí, quando a gente termina essa fase de verificação, a gente tem o quadro de credores. A empresa apresenta o plano, a Assembleia Geral de Credores vai deliberar esse plano, ela vai ver se ela aceita ou não, e talvez até apresentar um outro plano. E aí, se ele for aceito, a gente vai lá e executa o plano. Se ele não for aceito, a gente vê as outras possibilidades e possivelmente até vai para falência. Ok, então vamos pensar aqui que a gente tem uma empresa que estava em crise, ela entrou com a recuperação, o processamento foi deferido, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai nomear um administrador. O administrador processual ele vai ser responsável por várias questões ali dentro do procedimento. E o mais importante, isso aqui também é questão de prova. Assim que o processamento é deferido, inicia o período de stay. Tá. O que é o período de stay? De forma muito simples, ele é a suspensão de todas as dívidas daquela empresa. Então, todos os créditos que ela tinha, né, os já vencidos e os que iam vencer, os que estavam para vencer, até o dia da petição, são suspensos. Então a gente vai pegar aquelas dívidas ali, a gente vai suspender elas e a gente vai trazer elas para dentro da recuperação. Da mesma forma, as execuções são suspensas e também a gente vai, de certa forma, ali blindar o patrimônio da empresa para que a gente possa garantir que ela vai se reestruturar e poder satisfazer a recuperação ou possivelmente até uma futura falência. Acho que vale lembrar aqui que o período de stay ele é de 180 dias. Então, a empresa ali tem 180 dias para se reestruturar, vamos dizer assim. Só que esses 180 dias são prorrogáveis. Então, a gente tem um ano. Só que aí por questões, enfim, como o Reich gosta de dizer, a vida, as questões da vida como ela é, dificilmente esse prazo de até um ano vai ser suficiente para a empresa se recuperar e normalmente a recuperação dura muito mais que isso. Então daí cabe ao juiz prorrogar esse período de stay, mesmo que de forma aí contrária à lei. Bom, então a gente entrou com a petição, a gente teve o processamento deferido, houve a publicação dessa decisão, e aí a gente tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Então, o plano de recuperação ele vai conter todos os meios de recuperação, né? Ele vai dizer como que a empresa vai se reestruturar, qual que é o plano dela para ganhar fôlego de novo e pagar todas as dívidas que ela tem. É importante também, isso é questão de prova, a empresa, nesse plano, não pode prever um prazo maior que um ano, para pagar a primeira classe de credores. A primeira classe de credores são os credores trabalhistas. Vou falar deles um pouquinho daqui a pouco, mas o importante é isso. A gente tem aí essa regra geral de que a primeira classe tem que ser paga em no máximo um ano. Os salários atrasados até 5 salários mínimos, né? Então salários que a empresa não estava pagando ali quando ela estava em crise, ela não estava conseguindo pagar, no limite de 5 salários mínimos. Eles têm, e que foram vencidos, né, que venceram ali nos 3 últimos meses antes de iniciar a recuperação, antes do pedido, eles têm que ser pagos em 30 dias. Então, vamos deixar isso um pouquinho mais claro. A empresa ela entrou em crise, né? Ela entrou em crise e eventualmente ela teve que pedir a recuperação. Ela vai ter que pagar em 30 dias os salários dos funcionários até 5 salários mínimos que ela não conseguiu pagar 3 meses antes do pedido. Basicamente isso. Bom, então a gente
a gente fez a petição, teve o processamento deferido, a gente nomeou o administrador, a gente apresentou o plano, e logo ali depois de ser nomeado o administrador, o que a gente tem que fazer também é chamar os credores para o processo, né? A gente tem que chamar eles para dizer, olha, a empresa aqui está se recuperando, as dívidas, né, os créditos que vocês têm foram todos suspensos e vocês vão ser pagos, mas a empresa está tentando se recuperar. Só que aí, como é que a gente faz essa situação, né? A gente não tem, não tem como ficar mandando carta para cada um dos credores, né? Às vezes a gente pode ter aí centenas de credores. Então, o que a gente faz é a citação por edital, a gente faz o edital de chamamento. Então, aí tem a descrição, né? Tem o resumo do pedido, a descrição, a nomeação dos credores e classificação deles em relação àquelas classes lá dos credores que a gente vai ver daqui a pouco. E, né, feito esse edital, publicado esse edital, os credores eles têm que habilitar o crédito deles, eles têm que entrar no processo. Bom, e a gente tem aqui que a empresa ela tem um limite, né, para fazer essa habilitação. Como é que isso funciona? A empresa, depois que ela é chamada, né, por edital, ela tem 15 dias da publicação do edital para habilitar o seu crédito. Ok? Ela ainda pode ser habilitada depois disso, mas no momento que esse prazo se encerra, a habilitação dela vai ser retardatária. Então, essa habilitação retardatária ela pode acontecer antes da homologação do quadro geral de credores ou depois. Porque ali, logo depois que a gente tiver todos os créditos habilitados, a gente vai concluir ali, né? Não, tá todo mundo aqui, beleza. Então, vamos ver aqui, vamos montar aqui o quadro geral de credores. Ok. Então, se essa habilitação retardatária ela acontece antes da homologação do quadro geral, ela vai ser feita ainda pelo rito contido na Lei de Recuperações. Então, vai ser o rito da impugnação, lá do artigo 13 da Lei de Recuperações. Se ela acontecer depois da homologação do quadro geral, né, já tiver quadro geral, ainda pode haver essa habilitação, só que ela vai ter que ocorrer por uma ação ordinária. Vai seguir o rito do CPC, vai ocorrer ali paralelamente à RJ. Né? Então, vamos dizer assim que se torna um pouquinho mais desvantajoso. Bom, e aí, né, uma vez que a gente publica esse edital com a relação de todos os credores, chamando eles, inicia-se uma fase ali bem breve, né, de 10 dias, para verificar esses créditos. Então, dentro dessa fase que a gente vai poder, que qualquer um ali dentro do processo, seja a empresa ou o MP ou mesmo até um outro credor, vai poder impugnar a habilitação de algum crédito. No sentido de que se às vezes uma empresa pode estar em recuperação e aí entra um credor no processo, né, habilita o crédito dele, só que existia ali algum vício, né, algum problema com o crédito dele. A gente tem essas hipóteses aí elencadas na lei de recuperação, mas existe algum vício ali e a gente vai permitir que dentro desse prazo de 10 dias esse crédito seja impugnado para então ser retirado do quadro de credores. Bom, então, chamados todos os credores ao processo e passada a fase de impugnação dos créditos, a gente vai formar a Assembleia Geral dos Credores. O que é a Assembleia Geral dos Credores? Essencialmente, ela é a junção, ali, o megazord de todos os credores divididos nas suas respectivas classes. A gente tem 4 classes. Né, a primeira são os trabalhistas, a segunda são os de garantia real,
terceiro são os quirografários e por último, quarto, as microempresas, né? Então, essa assembleia ela vai ser dividida nessas 4 classes, né? Todos os credores, ou pelo menos todos presentes no processo, vão se juntar ali, vão formar os comitês e são eles que vão essencialmente negociar com o devedor, com a empresa, para ali aceitar, rejeitar o plano, apresentar o plano especial, né? Apresentar uma contraproposta. E essa assembleia ela tem um poder de voto, né? Ela que vai deliberar ali sobre o plano. Então a gente tem essas 4 classes, cada uma vai ter um número de um valor, né, de créditos e um número de credores. Então, quando a gente faz ali uma votação para ver se a gente aprova o plano, a gente vai, inclusive isso é uma questão de prova, né? A gente vai ter o número de créditos geral, né, presente na assembleia para cada classe e o número de créditos daquela classe favorável ao plano. E ainda, né, além disso, o número de credores realmente ali, pessoas, né, ali, indivíduos presentes e indivíduos favoráveis. Por que a gente tem essa distinção? Porque cada um tem um valor de crédito, né? E como eu falei aqui antes, no direito empresarial o dinheiro fala. Então, se a gente tem um credor com, vamos supor aí, um credor quirografário, ele tem uma dívida ele tem ali um crédito de 500 mil e depois a gente tem outros 5 credores mais, que cada um tem uma dívida de 100 mil, a gente de certa forma tem que dar um peso especial para aquele um credor de 500 mil, porque o interesse dele, teoricamente, ali é um pouco maior que o dos outros naquela recuperação. Então, quando a gente for falar de cram down, que aí, né, a última cartada, a última chance de tentar salvar a empresa, né, a forma assim de reverter tudo mesmo, o plano tendo sido rejeitado, mesmo a gente tendo um número de indivíduos que rejeitou aquele plano, a gente pode ter, em termos de crédito, em termos de dinheiro, né, uma quantia, né, vamos dizer assim, favorável ao plano, que quer realmente que aquilo ali ocorra, que a empresa não entre em falência e que quer ser pago, porque esses credores aqui, essas 4 classes, elas são pagas em ordem, né, do 1 ao 4. Então, numa falência, o que normalmente acontece é que a gente vai pagar primeiro os trabalhistas, depois garantia real e talvez os quirografários, né? O que sobrar ali, se sobrar alguma coisa, acaba nos quirografários. Normalmente a microempresa, ela fica lá no fundo. É tipo aquele meme do esqueleto sentado assim no fundo da piscina. Aquele lá são os credores de microempresa. Os caras simplesmente não veem o dinheiro. Para quem assistiu O Poço, mesmo esquema. Quem tá lá no 100º andar não vai ver a comida chegando no elevador. Então, é do interesse dessas classes, né, especialmente ali a quirografária, que muitas vezes é que tem mais dinheiro envolvido. É do interesse dela que a recuperação ocorra, porque aí sim elas vão garantir, né, se a recuperação ocorrer tudo certinho, a empresa não falir no meio, aí elas vão, né, garantir que o crédito delas vai ser satisfeito. Então, é do interesse das empresas sim que ocorra a recuperação. Os fazendeiros, quando eles deram grama para vaca, eles queriam leite, eles não queriam carne. Mas se eles não conseguem mais leite, daí a gente vai ter que aproveitar a vaca de algum jeito, né? Mas o que eles queriam inicialmente era o leite. Então vamos tentar conseguir o leite. É basicamente isso. Uma vez formada essa assembleia, é ela que vai decidir, né? São ali os credores que vão
negociar, vamos dizer assim, com o devedor. E eles que vão decidir se eles aceitam o plano ou se eles rejeitam. Como é que a gente vai saber se eles aceitam? A gente vai, como eu disse, a gente vai pegar ali, se isso cair na prova, vai ter um quadro, né, estabelecendo ali todas as 4 classes. A gente vai ver ali os créditos e depois o número de votos de credores. E a gente tem que ter o seguinte: para aprovação do plano de início, a gente precisa de, no total ali, todas as 4 classes de todo mundo, a gente precisa de maioria simples. Ok? Então, se tem 10, a gente precisa de pelo menos 5, né? 5 ou mais. Agora, se tem 10 credores no total, a gente precisa de 5 ou mais. Agora, cumulativamente com isso, tem uma segunda questão, né? A gente tem que ter presente ali na segunda e na terceira classe mais da metade do valor presente. Então, o que acontece? Se a gente tem ali a segunda classe com uma dívida de 100 mil e a terceira também 100 mil, se aparecerem os credores, que somados o crédito de cada um deles, a gente tem 49 mil, a gente não vai poder aprovar esse plano porque a gente não tem quórum suficiente, né? Que nem eu disse antes, mais uma vez, o dinheiro no direito empresarial fala. Então, a gente tem que ter isso. A gente tem que ter a maioria simples, né, de número de indivíduos votando. E na segunda e na terceira classe, que normalmente são as que têm mais dinheiro, a gente tem que ter em valor de crédito mais da metade presente ali na Assembleia no dia para votar. Bom, a gente tem uma votação. O que acontece se esse plano não for aprovado? Isso aqui é questão de prova, foi questão de prova, e eu vou explicar inclusive depois para vocês melhor. Mas, inicialmente, quando a gente tem a rejeição do plano, são 3 as possibilidades. Se a Assembleia não aceitou, a gente tem que pensar que a recuperação aqui nessa fase ela é uma negociação. O credor e o devedor estão negociando para ver como que eles vão resolver aquela situação, como que vai ser paga a dívida. Então, se o devedor, a empresa, disse, eu te pago assim, te pago em tantas vezes, e o credor disse, não, não tô afim, não é isso não que eu quero, é mais que justo que ele apresente uma contraproposta, né? Se ele rejeitou a proposta inicial, ele apresenta uma contraproposta. Então, é isso que o plano especial é. Se o plano inicial apresentado pela empresa for rejeitado, a gente vai abrir ali o prazo, tá? A gente vai abrir ali o prazo de 30 dias, o administrador vai abrir o prazo de 30 dias para que a Assembleia apresente um plano especial, que é uma contraproposta. É um plano de recuperação igualzinho igualzinho ao que a empresa também apresenta, só que vai ser nos termos dele, o que eles acham que é adequado para aquela recuperação. Bom, uma vez que esse plano seja elaborado, tem que ter uma aprovação dentro da Assembleia desse plano, né? Os credores ali eles têm que concordar que esse vai ser o plano novo. Se eles não concordarem, a gente vai ter uma última esperança para a empresa, que é o cram down, que é quando a gente vai lá e reverte tudo assim. A empresa tá lá sendo esmagada, assim, ela vai falir, e aí a gente vê aquela luzinha assim no fim do túnel e empurra tudo e reverte. E não vai ter recuperação sim. Bom, o que acontece aqui? Pra gente entender aqui o cram down, a gente vai ter que
lembrar dos 3 requisitos dele. Ele vai ter 3 requisitos e eles são cumulativos. A gente tem que ter os 3 simultaneamente para poder reverter tudo lá de forma extraordinária. Primeira coisa, a gente tem que ter aquela maioria simples. Então, a gente tem que ter voto favorável da maioria dos créditos. Só que, notem aqui que é uma maioria simples dos créditos, não de credores. Então, de novo, vou voltar lá para aquela distinção. Quando isso cair numa prova, a gente vai ter um quadro, assim, uma tabela da votação da Assembleia. E a gente vai ver o número de créditos e o número de indivíduos que votou. E que nem eu disse antes, o dinheiro fala mais alto. Então, se a gente tem, mesmo que uma minoria de indivíduos, mas que tenham uma quantidade grande, né, de valor de dívida interessados naquela recuperação, a gente vai favorecer isso aqui no primeiro requisito do Cram Down. Então a primeira coisa é que os créditos, né, em questão de dinheiro, a maioria esteja favorável à recuperação. Segunda coisa que a gente tem que ver, ainda no número de indivíduos, né, daí no número de indivíduos, a gente tem que ter pelo menos um terço favorável. Então não adianta a gente ter um credor que o cara é responsável por quase a dívida inteira da empresa favorável e todo o resto está desfavorável, né? A gente tem que ter pelo menos ali, a gente tem que ter uma certa quantidade de indivíduos ali que está favorável. Então a gente tem que ter mais da metade dos créditos favorável e simultaneamente pelo menos um terço dos credores favoráveis. Aí o terceiro requisito, aqui a gente tem nesse quadro vários balõezinhos, né? Mas uma forma muito mais simples de entender isso é que a gente vai ter que ter aprovação de todas as classes menos uma. Simples assim. A gente tem que ter todas as classes menos uma. Então o que acontece aqui? Às vezes quando a empresa está em dívida, ela vai ter dívidas que não entram em todas as classes. A gente vai ter lá na relação dos credores só 2 classes, 3 classes. Nesses casos, quando a gente tem todas as 4, a gente tem que ter pelo menos 3 que aprovar. Quando a gente tem 3 classes, 2 vão ter que aprovar. Então, são todas as classes menos uma. Não importa o número de classes presentes lá no processo. Se isso cair em prova, muito provavelmente, para não complicar a cabeça, vão ter todas as 4 classes bem direitinho. Mas enfim, é isso que a gente tem que lembrar. Primeiro de tudo, crédito, né, valor, dinheiro, mais da metade do crédito favorável. Depois, um terço dos credores, indivíduos, um terço dos credores, também favorável. E daí, aprovação, lá na votação, né, aprovação em todas as classes, menos uma. Uma das classes pode ter rejeitado. Que aí a gente vê aqui por esses requisitos, né, como eles são cumulativos, a gente vê que realmente isso aqui acontece quando o plano ele bateu na trave. O plano ele tava indo na linha do gol, mas pegou um ventinho ali e pum, bateu na trave. Porque ele quase foi aprovado, tinha bastante interesse lá dos credores de aprovar ele, mas não conseguiu, né, inicialmente atingir ali o quórum inicial da maioria simples. Então ele quase foi aprovado, mas não foi. E aí a gente vai, se os requisitos ali estiverem presentes, a gente vai fazer o cram down, vai reverter tudo. Se não, churrasco. Não tem o que fazer. Um adendo aqui que eu gostaria de fazer. Notem que o poder aqui nesse processo está todo na mão dos credores. Vou repetir. A recuperação é uma negociação entre o devedor e o credor. Então, o juiz ele está lá observando isso acontecer. Ele está lá para uma questão formal, ele está lá para o deferimento, né, lá no comecinho do processo, para o deferimento do processamento.
para garantir que a questão processual está toda correta, e depois, né, posteriormente, para homologar, né, esse acordo ali que houve entre o devedor e os credores. Mas o poder está todo na mão dos credores. Eles é que vão decidir a vida daquela empresa. A empresa reconheceu que ela estava devendo e que ela precisava se recuperar, e aí os credores vão dizer: ou tu vive ou tu morre. Tá na mão deles, tá tudo na mão deles. Bom, ok, vamos voltar um pouquinho. A gente teve toda aquela fase inicial do processo, a gente chamou os credores, a gente formou a assembleia deliberou sobre o plano, e vamos pensar aqui que a assembleia aprovou o plano. Então, nesse caso a gente entra na execução do plano, a gente vai executar ele na forma que ele tiver disposto, né? Vai ver lá todas as condições que a empresa se propôs a pagar e vai executar o plano. Beleza. Daí algumas questões, né, importantes que a gente precisa entender aqui. Esse plano, apesar de a gente lembrar lá que a primeira classe tem que ser paga em até 1 ano, ele pode demorar mais que 1 ano para pagar todas as demais, né, para terminar de pagar as dívidas. Porém, o processo ele se encerra antes do fim desse plano. Então a gente pode, como houve ali uma negociação e ela foi homologada e tudo mais, esse plano de recuperação ele pode estar em execução ainda depois do processo. A gente encerra o processo, a gente tem ali né, na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o plano ele se perpetua, o processo ele se encerra só 2 anos depois da aprovação do plano. Então o processo termina e o plano continua sem problema algum. Mas aí, né, a gente tem que entender que se esse plano for descumprido, mesmo encerrado a RJ processualmente, os credores eles podem decretar a falência dela, ou mesmo, né, podem promover a execução. Porque aí vamos pensar que já se passou um bom tempo desde que a empresa pediu a recuperação. Nesse caso aqui do processo já ter encerrado, o período de stay que a gente tinha lá de 180 mais de 180 dias mais 180 encerrou. Então a empresa já tem que ter ganhado de volta o fôlego dela, já tem que ter começado a executar o plano, já tem que estar se organizando. Então aqui nesse prazo aqui de depois do encerramento do processo, ela já tem que estar andando com as próprias pernas. Então é possível que a gente promova a execução individual para satisfazer um crédito ali que foi que estava dentro da RJ. Mas, é claro, né, como faz parte, se o plano de recuperação for descumprido, a gente pode partir para falência. Ok, então superada essa parte de contextualização da recuperação, vamos partir para a segunda parte do vídeo, que é a resolução de questões. Tá. Então, aqui eu peguei a prova do meu semestre. Ela tá um pouquinho diferente. Ela tá um pouquinho diferente da prova do semestre passado, né, do que possivelmente ele possa cobrar. Mas eu sinto que essa minha prova ela tinha um pouquinho mais de variedade. Então, se eu corrigir ela aqui, eu posso abordar mais assuntos diferentes sobre a recuperação. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, né, na questão dissertativa, com um caso. Ele falou que a maioria da prova vai ser objetiva, mas mesmo assim é possível que ele nos dê um caso sobre uma empresa que pede recuperação. Acredito que ele não pergunta sobre uma empresa que entrou em falência. Normalmente é uma empresa que pediu recuperação, até mesmo porque a recuperação é um pouquinho mais extensa, tem mais detalhes, tem mais o que perguntar de qualquer jeito.
Então, normalmente vai ser sobre uma empresa que entrou em recuperação. E aí aqui, vamos lá. Né, diz que diante de uma grande crise no setor aqui específico, aqui a construtora, Construinduções S.A., apresentou o pedido de recuperação judicial em 25/6/2019. Né, atendeu ali todos os requisitos, beleza, estava tudo certo. Aqui o juiz deferiu o processamento, então a gente sabe em que etapa a gente está, pelo menos até agora. O stay, né, ele tá em pleno funcionamento. E adotou as medidas de praxe, nomeou o administrador, beleza. Aí, no prazo de 60 dias, né, até aqui também tudo correto, a empresa apresentou aqui o plano de recuperação. E aqui, durante o período, o administrador publicou o edital e viabilizou a habilitação e as divergências, né, dos credores. Beleza, ok, até aqui tudo certo. Então, a gente passou por toda aquela parte inicial, né, teve a petição inicial, teve o deferimento, nomeou o administrador, apresentou plano, publicou edital, os credores se habilitaram, teve a fase de verificação, beleza. Aí aqui a gente então parou na parte de convocação da Assembleia. Aqui foi convocada a Assembleia Geral e o resultado da votação foi o seguinte, beleza. Então o que a gente tem aqui? Ó, um quadro, né, bem bonitinho, aqui do começo ao fim, com as 4 classes, os créditos presentes e quanto desses foram favoráveis, e aqui os indivíduos, né, os credores, e quantos estavam favoráveis. Então vamos lá. E aqui no final ainda, mais importante, né, aqui a gente tem cada classe, os trabalhistas, garantia real, quirografários e o microempresa. E aqui no final, para facilitar a nossa vida, porque o Tanger é muito legal, aqui os totais de tudo, pra gente não ter que fazer conta na prova. Tá. Aqui. Então, aqui a gente, olha só. Informações adicionais. Beleza. Na questão do caso, né, na parte do caso, a gente viu aqui as etapas do processo, né? Ele explicou direitinho o que aconteceu em cada uma e a gente parou na votação da Assembleia, que ocorreu a votação, a gente teve um resultado e aqui então a gente parou nessa etapa, ali logo depois da votação. Beleza. Que informações adicionais? A empresa foi constituída em 2010, beleza? Aqui, importante, olha só. Dados da sede, situada em Porto Alegre. X empregados, faturamento, nada. Dados da filial 1, situada em Curitiba. X empregados, faturamento, 5 milhões. Filial 2, também em Curitiba. Muitos empregados e 10 milhões. Então, se a gente for ver aqui, ó, de todas essas três, a que mais gira dinheiro de todas essas três aqui é a filial 2. Então, se a gente tivesse que dizer o juízo competente, né, a gente só pode pensar que é o de Curitiba, em questão territorial. Porque aqui a gente prioriza o estabelecimento do maior número de negócios, o principal estabelecimento. Aqui, resumo do plano de recuperação. Vamos lá. Uma coisa importante aqui. Vejam o seguinte, pagamento. Aqui ele descreve o pagamento de cada classe, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Vejam só, classe 2 e classe 3 não tem praticamente informação nenhuma. Só tem aqui, só está dizendo que será pago mediante subscrição de debênture. Só está dizendo como que vai ser pago. Não fala data, não fala, enfim, não fala nada. Só como que vai ser pago. Beleza. Se isso aqui acontecer na prova, é para me desesperar? Não. Significa que o Tanger simplesmente está sendo legal e não está tentando jogar informação demais pra gente.
Se a gente vê aqui que claramente dessas 4 tem 2 que tem mais informação, é porque as informações pertinentes estão só nessas 2. A gente não vai precisar para responder as questões lá embaixo daqui do plano quanto a classe 2 e 3. Beleza. Então vamos ver aqui. O plano, né, para o pagamento da classe 1 dos trabalhistas diz que eles vão receber em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas. Ok? Será a primeira devido no mês imediatamente seguinte à homologação. Tá. É aqui. Tá, beleza. E na classe 4 a gente tem que os credores de microempresa que não ultrapassem 10 mil serão integralmente pagos em até 30 dias da homologação do prazo. Beleza. Então, vamos lá. Essas aqui são as informações pertinentes. A gente tem um prazo para o pagamento tanto da classe 4 quanto da classe 1. Então, vamos grifar isso aqui, vamos imaginar que isso aqui é o importante, é o pertinente para a prova. Beleza. Aí na pergunta 1, aqui. Os meios de recuperação propostos no plano estão adequados? Justifique. Tá. O que eu vou fazer aqui? Vou ver se o plano tem algum problema, tem alguma falha. Como eu disse, classe 2 e 3 a gente não tem muita informação para trabalhar, então vamos deixá-las aqui no canto delas. Na classe 1, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte problema. A gente tem aqui o plano, ele prevê pagamento em 36 parcelas mensais. Então, o que isso significa? 36 são 3 anos. Quem prestou atenção na primeira parte vai lembrar aí que o pagamento da primeira classe tem que ser em, no máximo, 1 ano. A gente tem aqui ó. A gente tem aqui na lei de recuperações que o plano de recuperação não pode prever o prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos derivados de legislação do trabalho. Então, a gente já tem aqui bandeira vermelha número 1. Né? Esse prazo aqui de 36 meses está incorreto. E a segunda coisa, como aqui a gente só tem, né, será pago, beleza, vamos presumir aqui que tá. Mesmo que a gente não entenda o que é subscrição de debêntures, vamos presumir aqui que tá certo, não tem aquela coisa, não tem muita informação, vamos pro que parece pertinente. Aqui, ó. Os credores de microempresa vão ser pagos em até 30 dias da homologação do plano. O que acontece aqui? Se a gente fizer isso aqui, quer dizer que a gente está pagando a quarta classe antes de todo mundo. Antes mesmo dos credores trabalhistas, que são a classe número 1, eles têm prioridade. Então a gente está quebrando aqui a hierarquia dos créditos. Por isso, então, essa aqui está errada. Se vocês quiserem ver depois, minha prova está lá disponível no link do grupo. Se quiserem poder ver depois direitinho a resposta completinha, tá aqui, resposta número 1. Bem, 2, já dei a dica antes. Onde tramitou ou deveria ter tramitado a recuperação judicial, segundo as regras da competência. Beleza. O que a gente viu aqui? Informações adicionais. A gente viu que aqui ele nos deu as informações dos 3 estabelecimentos da empresa e que um deles não tem faturamento nenhum, o outro tem 5 milhões e o outro 10 milhões. Então, pela regra do principal estabelecimento, que está lá no artigo 3º, que no artigo 3º é competente para homologar o plano de recuperação judicial, o juízo do local do principal estabelecimento. Então, pela regra do principal estabelecimento, a gente sabe que o principal estabelecimento é aquele que gira mais dinheiro que os outros.
Então tem o maior número de negócios. Então a gente vai saber aqui que não é Porto Alegre, não importa aqui onde que a sede é, o que importa é o dinheiro. Então tem que ser em Curitiba. Então de novo aqui, quem quiser ver a resposta direitinho, inclusive aqui com a justificativa aqui da jurisprudência, né? Porque a gente não tem um artigo específico explicitando o que é o principal estabelecimento. Pode ver aqui depois minha prova. Notem que o Tanger não perguntou, não pediu pelo menos, para justificar, que nem na pergunta de cima. Porque, de novo, como eu disse, isso aqui, a justificativa dessa pergunta, não está na lei de recuperações. Então, se a gente simplesmente disser que, segundo o artigo 3º, tem que ser no juízo do principal estabelecimento, aí a gente vai ter a resposta correta. Terceira, nas condições apresentadas no enunciado, o plano foi aprovado? Beleza, aí agora a gente vai voltar lá para aquele quadro aqui, bonitinho. Tá, o que a gente viu? O que a gente viu aqui na aprovação do plano? O que a gente precisa para aprovação do plano? Básico, assim, tem que ter isso, começar por isso. Quesito 1, maioria simples. Depois, né, nas classes 2 e 3, mais da metade dos créditos presentes na Assembleia. Então, vamos ver aqui. De cara, se a gente ver aqui, totais, tá? Totais. A gente não tem um número de créditos habilitados versus presente. Então, porque essa informação é impertinente, né? De novo, então a gente não está tentando jogar informação demais na gente. Aqui, ó, de cara a gente vai ver o seguinte: 46 presentes, 46 credores presentes e 22 favoráveis. Isso significa que para a gente ter a aprovação desse plano, a gente tinha que ter 23 credores a favor do plano. Então, ali bateu na trave, faltou um credor favorável para a gente ter a maioria simples. Então aqui de cara, a gente vê que, aliás, desculpa, maioria simples, né? Metade mais um. Então a gente vê aqui que tem menos da metade dos credores favoráveis, então não tem como a gente discutir aqui a aprovação. O plano foi rejeitado de cara. Quais os desdobramentos para a recuperação judicial diante do resultado? Bom, beleza. A gente viu aqui na 3 que o plano foi rejeitado, simplesmente porque não teve gente suficiente, não teve voto suficiente aprovando. Beleza. Então, a gente viu aqui que quando o plano é rejeitado, a gente só tem 3 opções. Ou tem o plano especial, ou tem o criminal, ou a gente vai para falência. Uma dessas 3 hipóteses. Então, a resposta aqui é essa. A gente tem que dizer o seguinte, que como o plano foi rejeitado, a gente abre aquele prazo de 30 dias para apresentação no plano especial, e que se esse plano especial não tiver a aprovação mínima que ele tem que ter aqui, segundo o 56, isso, 56, ele não vai, ele vai ser rejeitado, né? Então a gente vai partir para falência. Por que eu não trabalhei o Chrome Down ainda? Bom, vamos ver se é possível o Chrome Down? Vamos lá ver os requisitos do Chrome Down. A gente tem 3 requisitos para o Chrome Down, né? A gente tem que ter metade dos créditos, né? Lembra, créditos favoráveis. A gente tem que ter aprovação por 1/3 dos credores. E a gente tem que ter aprovação em todas as classes menos uma. Então vamos ver lá se isso aqui aconteceu.
Bom, a gente tem aqui que a classe 1 tinha 1 milhão de crédito, né, em créditos e 900 mil foram favoráveis. Então, beleza, a gente tem aqui... aliás, né, vamos pular essa etapa. A gente já tem aqui o total. A gente tem aqui 4.400 no total de créditos, né, créditos totais. E 2.600 favoráveis. A gente precisaria de pelo menos 2.200 para o primeiro requisito do Chrome Down, e a gente tem aqui 2.600. Então, beleza, primeiro requisito foi, a gente tem mais da metade dos créditos favoráveis. Vamos lá para o segundo requisito. A gente tem que ter aprovação de pelo menos 1/3 dos credores. De novo aqui, a gente vê aqui embaixo no total, a gente teve ali quase metade dos credores favoráveis. Então, com certeza a gente teve mais de 1/3. Beleza, segundo requisito, legal. Agora sim eu vou voltar aqui para ver individualmente os créditos dos credores. Porque a gente tem que ver aprovação em todas as classes menos uma. Como aqui a gente tem todas as 4, são 3 que tem que aprovar. Beleza. Aqui na classe 1, a gente tinha 10 credores, 9 aprovaram. Beleza. Aqui na classe 3, a gente tinha 3, 1 aprovou. Rejeitado na classe 2. Na classe 3, a gente tinha 30, 10 aprovaram. Então, também rejeitado na terceira classe. Na quarta aqui a gente tinha 3, 2 aprovaram, então beleza. 2 das 4 classes aprovaram, então isso aqui não é suficiente, a gente tem que ter todas menos uma para o terceiro requisito. Então, como a gente vê aqui, se só 2 classes aprovaram, a gente não pode ter o Chrome Down. De novo, bateu na trave. Bateu na trave aqui, faltou 2, né? Bateu na trave aqui e bateu na trave de novo no Chrome Down. O plano foi simplesmente rejeitado. Aí o que acontece? Como ele foi rejeitado, a gente vai abrir o prazo para o plano especial. Se ele não tiver aprovação, né, concordância suficiente da Assembleia, dos membros da Assembleia, então, aliás, desculpa, dos membros da Assembleia não, dos credores, ele também vai ser rejeitado, e aí a gente vai convolar a nossa recuperação em falência. A empresa vai virar churrasco. Beleza? Então essas são as 4 questões dissertativas aqui da minha prova. Vamos lá agora para as objetivas. Eu vou pular aqui, se não me engano, 2 que eram que são sobre falência, que eu vou abordar depois. Então a gente tem aqui questão número 2. É um efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial, impossibilidade de o devedor alienar ou onerar os bens, anovação, prevenção do juízo e aqui suspensão do curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor. Vamos lá. Primeira opção, A. Ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Se a gente for aqui no nosso artigo 66, a gente vai ver aqui, ó, após a distribuição do pedido de recuperação, o devedor não poderá alienar ou onerar os bens. Então, isso aqui realmente ocorre na recuperação, mas não é um efeito do deferimento, é um efeito da distribuição do pedido. Então, logo ali após que a gente faz o pedido, já entra em vigor esse dispositivo. Beleza. Aqui, a inovação dos créditos, vocês devem lembrar aí, é um efeito do plano. Vamos lá ver. Aqui, se não me engano, aqui. O plano de recuperação implica na novação dos créditos anteriores ao pedido. Então, isso aqui, né, a novação dos créditos é um efeito do plano. Quando o plano é homologado, ocorre quando o plano é aprovado, ocorre a novação dos créditos. Então aqui, a prevenção do juízo.
também tá incorreto. Vamos lá ver aqui o sexto. Artigo 6º, parágrafo... Isso aqui. Artigo 6º, parágrafo 8º, de novo. A distribuição do pedido previne a jurisdição de qualquer outro pedido de falência, de recuperação ou homologação. Então, aqui de novo, é um efeito da distribuição. O que sobrou? Letra D. Por que a letra D está correta? Porque aqui, ó, suspensão do curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor. Isso aqui é outra forma de falar o stay. A gente está falando aqui na D do stay. É o que está aqui no artigo 6º, nos primeiros incisos dele. Né, a gente vai aqui suspender o curso da prescrição, suspender as execuções, proibir retenção, arresto, penhora, essas coisas. Então, aqui a gente está falando do stay, né, suspensão da prescrição e das execuções. Então, a resposta aqui é letra D. Ok. Vou fazer uma coisa aqui. Aqui, incorreta. Aqui, incorreta. Tá, beleza. Questão 3. Tá bem longo esse vídeo. É questão 3. A questão 3, vamos lá. Caberá apelação contra. Ok. Na recuperação judicial, a gente tem a seguinte regra. Aqui, na recuperação, cabe das decisões, no geral, agravo de instrumento. Vamos lá ver? Aqui, ó. O que diz aqui no 189? Que se aplica aos procedimentos da Lei de Recuperações o disposto no Código de Processo Civil. Mas, aqui, ó. Para os fins do dispositivo desta lei, para os fins do disposto nessa lei, desculpa. Aqui, ó. As decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento. Então, como regra geral, na recuperação, o recurso é o agravo, beleza? A não ser que, aqui, ó, como diz, exceto nas hipóteses em que a lei previr outra forma, se não disser no dispositivo que daquela decisão lá cabe apelação, a gente vai pro agravo. Beleza? Então aqui, vamos lá. A sentença que decreta falência, a gente tem aqui, né, 3 decisões diferentes. A sentença que decreta falência, a decisão que julga o pedido de restituição e aqui a decisão que julga a impugnação do crédito. Beleza. Se a gente for ver lá no artigo 90 que fala da impugnação, aqui, ó, da sentença que julgar o pedido de restituição, caberá apelação. Então, como a gente disse, se não disser no dispositivo, é agravo. Então, daqueles 3, o único que fala aqui especificamente, né, que cabe apelação é o 90. Perdão, o pedido de restituição. Então, a gente tem aqui como resposta correta a letra B, que fala que é apenas o 2. Tá correto? Tá correto? Aqui tá correto. Beleza. Então a gente tem aqui letra B. 5. Considerando as regras atinentes à fase de verificação dos créditos, assinale a assertiva correta.
Pedido de habilitação retardatária. Acho que agora deu. Aqui, questão 5. Considerando as regras atinentes à fase de verificação dos créditos, assinale a assertiva correta. A gente tem aqui só duas. O pedido de habilitação retardatária deve ser endereçado ao administrador judicial. E aqui, após a homologação do quadro de credores, é inviável sobre qualquer meio que o credor se habilite na recuperação judicial e na falência. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para quando eu falei de habilitação. A gente sabe o que? A gente sabe que a habilitação ela tem que ser feita 15 dias após a publicação do edital. E se ela não for feita, esse prazo está lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Se esse prazo não for respeitado, a gente vai aplicar o que está no 10º. Aqui, ó. Não observado o prazo do 7º parágrafo 1º, as habilitações serão recebidas como retardatárias. Então, se passou aquele prazo de 15 dias inicial para as habilitações, a habilitação ela vai ser retardatária. O que vai acontecer? O credor que se habilitou depois desse prazo, ele não vai poder ter voto na Assembleia. Aí, porra, cara. Então, passados os 15 dias, a gente vai ter habilitação retardatária. O que acontece aqui? A habilitação retardatária tem aqui nos parágrafos 5º e 6º o seguinte: se a habilitação for retardatária, né, a gente tem aqui nos parágrafos 5º e 6º, né, aqui primeiramente no 5º, as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral, serão recebidas como impugnação, conforme na forma aqui do artigo 13º. Por quê? Por quê? As habilitações retardatárias vão ser recebidas como impugnação na forma do artigo 13. Então aqui o artigo 13, ele nos diz o seguinte, que a impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição. Então, quando ele fala aqui que o pedido de habilitação retardatária deve ser endereçado ao administrador judicial, primeiro está errado, porque se for antes da homologação, é para o juiz da recuperação. Se depois, por meio do rito da impugnação. Se for depois, também é para o juiz, mas por outro rito daí. Já vou abordar isso. E aqui fala que, né, após a homologação do quadro de credores, é inviável sob qualquer meio que o credor se habilite. Também não é verdade, porque a gente tem aqui no mesmo dispositivo do artigo 10, aqui ó, no parágrafo 6º, a gente tem que, após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não se habilitaram poderão, observado o Código de Processo Civil, requerer ao juiz da falência ou da recuperação a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Então, a gente sabe aqui, inclusive, né, por essa parte aqui do resumo, que tem sim habilitação antes e depois
da homologação do quadro geral. Mas, né, se ela ocorrer depois do prazo aquele de 15 dias, ela vai ser retardatária. Aí ela tem que ser feita por impugnação antes da homologação do quadro. Depois da homologação do quadro, ainda dá para fazer a habilitação, mas ela vai ter que ser pelo rito normal lá pela ação ordinária do CPC. Beleza? Então a gente tem aqui que as duas estão incorretas, né? Nenhuma assertiva está correta. Por fim, questão 7, a gente tem aqui o seguinte. Considerando que o administrador de uma empresa em recuperação esteja se negando a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial. 1. Caso afastado, o seu substituto será escolhido pelo administrador. 2. O administrador poderá assumir a gestão e a representação da empresa em recuperação judicial. Tá. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem aqui? Um administrador da empresa falhando em cumprir suas obrigações, né? Tanto o administrador judicial quanto o comitê dos credores pode requerer informações, né? Pode pedir para o administrador da empresa, né? No caso, provavelmente o sócio, prestar informações, e se ele não fizer isso, ele pode ser afastado. A gente vê isso lá no 64. Aqui, né? Durante o procedimento da recuperação, o devedor e seus administradores serão mantidos sob condução da atividade empresarial, tal. A gente tem aqui nos incisos, aqui, ó. Que se houver a gente tem aqui no artigo 64 o seguinte: durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor e seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob a fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial. Salvo se qualquer deles, né, houver sido tal, ok. Aqui a gente tem o seguinte: negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros. Então o que acontece aqui? A gente viu que os administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, salvo se negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial. Então, o que acontece aqui? Eles são afastados, que aqui diz no artigo 65, né? Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração da empresa. Então, a gente já tem aqui a resposta das duas. Por quê? A gente viu aqui que, né, se ele é afastado, ele seria escolhido pelo administrador judicial. Não é o caso. Aqui a gente viu que o que acontece quando ele é afastado pelo artigo 64, pelas hipóteses do artigo 64, que o juiz que convoca a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral que vai deliberar, né, quem vai ser esse novo gestor. E aqui diz que o administrador judicial poderá assumir gestão e representação da empresa. Bom, de novo, que 65 a gente fala em convocar, né, a Assembleia Geral para deliberar sobre o nome do gestor que assumirá a administração das atividades do devedor. Então, sim, ele assume a gestão, mas não a representação. O administrador ele vai assumir a representação da empresa quando a gente aborda lá a falência. Na recuperação, isso não acontece. Tanto que diz aqui, ó, e a representação da empresa em recuperação judicial. Essa aqui é a pegadinha. A representação da empresa, o administrador assume lá na falência. Ele vai representar judicial e extrajudicialmente
a massa falida. Então, de novo aqui, a resposta é nenhuma assertiva está correta.